E aí, beleza? Em 1989, durante a queda do Muro de Berlim, uma tempestade violenta passou pela Europa, causando frequentes distúrbios elétricos. Embora a situação seja muito grave, um garoto da Espanha, Nico Lazarte, parece estar se divertindo. Ele está gravando e tocando várias músicas em sua guitarra, e sua mãe está indo trabalhar no turno da noite e ele ficará sozinho. Mas depois que ela sai e ele tenta gravar novamente sua fita, ele ouve alguns gritos. Ao espiar pela janela, Nico percebe que o seu vizinho, Ángel Prieto, está brigando com sua esposa. Com medo de algo ruim acontecer, ele se aproxima da casa e entra sorrateiramente pela porta dos fundos. Ao chegar na sala de estar, ele encontra a esposa de Ángel morta no chão. E isso traumatiza Nico, e começa a gritar o mais alto que pode. Infelizmente, Ángel chega lá com uma faca e aparentemente quer matá-lo. Aterrorizado, Nico foge da casa, mas antes que ele pudesse pedir ajuda, um carro o atropela. E assim, Ángel está em uma situação ainda pior do que já estava. No dia seguinte, ele é preso pela polícia por homicídio, enquanto Nico é declarado morto no hospital. Agora, em 2014, a mesma tempestade está passando pela Europa. Um casal, Vera Roy e David Ortiz, acabaram de se mudar para a casa de Nico após a reforma. Eles têm uma filha de 4 anos chamada Glória, e Vera é enfermeira no hospital da cidade. E David é bancário e costuma viajar a trabalho, mas naquela noite irá se atrasar. Numa noite, enquanto o casal está arrumando o depósito, eles encontram a antiga televisão da casa e a câmera de Nico, e junto à coleção de fitas deles, despertando sua curiosidade. Então David mostra os dispositivos antigos e descobre que ainda funcionam. A maioria das fitas mostram praticamente Nico tocando guitarra e aproveitando o tempo com sua mãe. A última fita foi gravada no mesmo dia e hora que eles estão, só que 25 anos atrás. Nesse momento, algo estranho acontece na TV e ela começa a transmitir ao vivo sobre a queda do Muro de Berlim. Esta é a mesma notícia que Nico e sua mãe estavam assistindo em 1989, que não fazia sentido, pois o sinal analógico não funcionava mais. No dia seguinte, o casal convida seus vizinhos, Aitor e sua mãe, Clara, para jantar. Vera tenta explicar que a televisão transmitiu inesperadamente algumas notícias de 1989, mas é claro que ninguém acredita nela. Para mudar de assunto, David fala sobre o menino nos vídeos. Aitor revela que o menino era seu melhor amigo quando criança. Nico morreu em 1989, pois descobriu que o seu vizinho cometeu um assassinato matando sua própria esposa e foi morto tentando fugir. Por algum motivo, Clara ficou incomodada durante a história e pediu para Aitor parar de assustar Glória. Depois, David faz algumas pesquisas sobre Nico e através de um artigo ele descobre que Ángel desistiu 3 meses depois dentro da cadeia. No entanto, antes de morrer, ele confessou que ia enterrar os restos mortais de sua esposa dentro da sua oficina. Eles então param de falar sobre o caso e Vera descobre que o seu marido voltou a fumar e ele ficou nervoso por um momento, mas diz que era brincadeira. Ele mesmo jogou a caixa de fósforo pela janela, dizendo que não iria fumar mais. Naquela noite, o tempo ficou pior e começou a trovejar. Vera acordou por um barulho vindo da sala e, assustada, ela se aproxima lentamente e encontra a antiga televisão mostrando as mesmas notícias de 1989. Vera tenta desligá-la, mas ao mesmo tempo Nico aparece com seu violão. E este é o exato momento em que ele estava tentando se gravar. Ela tenta ligar para o marido, mas então Nico, do outro lado da TV, vê a garota. Ele também fica meio confuso ao ver alguém dentro da câmera de vídeo, mas nesse momento Nico ouve o Sr. Ángel discutindo com sua esposa. Vera, tendo ouvido toda a história de Aitor, sabe que algo ruim está prestes a acontecer se ele for lá. Então ela implora para que Nico não saia de casa, pois se fizer isso, ele morrerá se entrar na casa do Sr. Ángel. Apesar dos avisos, ele fica confuso e Nico deixa sua casa e eventualmente o carro que o atropelaria passa ao seu lado. Como Vera o atrasou a tempo, ele não foi atingido pelo carro e sua vida foi salva. Por outro lado, Vera, confusa, acha que foi apenas um sonho e vai dormir. Espera que tudo o que testemunhou tenha sido um pesadelo. Mas na manhã seguinte, surpreendentemente, ela acorda em seu hospital sem lembranças de como chegou lá. Um de seus colegas diz que estão esperando ela na sala de cirurgia. Por alguma razão, o médico principal age como um enfermeiro e toda a equipe na sala a chama de doutora. Mas Vera afirma que é apenas uma enfermeira, mas todos pensam que ela está brincando. Isso faz Vera presumir que está alucinando, então ela sai da sala para se acalmar. Pouco depois,
depois, ela chega à escola de sua filha, Glória, para buscá-la, mas seus coleguinhas afirmam que não tem nenhuma amiga com esse nome, nem mesmo a diretora a reconhece. Assustada, ela corre para o escritório do seu marido, David, e tenta explicar sobre o desaparecimento da filha deles, mas nem mesmo ele a reconhece, onde Vera fica desesperada por achar que estão zombando dela, mas na verdade ela é obrigada a sair. Sem opção, ela vai à delegacia de polícia e implora por ajuda. O detetive Leira assume o caso e faz várias perguntas a Vera, que explica tudo o que a levou até este dia, incluindo a estranha TV e o garoto que ela conversou no passado. Como esperado, o policial não fica convencido por suas respostas e começa a duvidar de sua sanidade. Ele está verificando os registros de Vera e revela que ela não é casada e não tem nenhuma filha, e é médica cirurgiã no hospital municipal. Percebendo que isso pode ser mais grave, Leira a encaminha para fazer um exame médico imediato. Vera vai ao mesmo hospital onde trabalha e faz uma ressonância magnética. Os resultados são normais, o que indica que o seu cérebro está funcionando corretamente. Após os exames, o Dr. Feli a leva ao seu escritório e ela encontra vários certificados e troféus com o nome de Doutora Vera Roy escrita neles. Então Vera percebe que se ela é médica é porque sua filha nunca nasceu. Sem perder tempo, ela vai para sua casa e entra pela porta dos fundos, mas a casa inteira está diferente. Vera procura o nome de Nico Lazarte na internet e descobre que uma escritora publicou um livro no qual Nico é protagonista. O livro aparentemente trata de viagem no tempo. Mas nesse momento uma mulher se aproxima dela por trás e é proprietária da casa. Pouco depois seu marido também chega e fica assustada ao ver que é David. Vera fica chocada ao descobrir que o amor de sua vida é na verdade casado com outra mulher. De repente a polícia chega ao lado de fora, então Vera é forçada a fugir. A confusão também atrai a atenção dos vizinhos, incluindo o assassino de 1989, Engel, e ele não foi preso nesta linha do tempo. Na verdade, sua esposa é a mãe de Aitor, Clara, e isso é bastante confuso. Enquanto isso, em 1989, Nico está igualmente confuso, porque conheceu uma mulher do futuro. Esperando falar com ela novamente, ele passa o dia inteiro ao lado do gravador de vídeo, mas nada acontece. E naquela noite, ele se levanta e vai à casa de Engel para verificar se tudo é verdade. Ele descobre que é, pois encontra o corpo da mulher morta dentro da banheira e após um tempo, Nico começa a procurar pistas dentro da casa. Ele encontra um passaporte que tem o nome da mulher falecida, mas a foto de Clara, pois Engel planeja usar a identidade da esposa e fugir para outro país. Se ele conseguir, o caso de assassinato nunca virá à tona. Ele se prepara para sair da casa com o passaporte, mas então Engel chega. Nico rapidamente se esconde embaixo da cama, de onde a banheira é claramente visível. Assim, ele tem que assistir Engel dissecar sua esposa pedaço por pedaço. E após um tempo, o assassino recebe uma ligação de Clara, dizendo que deixou seu relógio embaixo da cama onde Nico estava, mas o garoto é esperto e escapou antes de ser pego. De volta ao presente, Vera encontra seu vizinho e amigo de longa data, Aitor, e pede ajuda para ele, mas ele não a reconhece, então Vera começa a explicar sobre alguns detalhes pessoais dele. Se conheceram em 2009 e eles se encontraram dentro de um metrô e se tornaram bons amigos. A amizade logo se transformou em um relacionamento, mas um dia Aitor apresentou a ela um dos seus amigos, David, com sua namorada. Vera disse que foi amor à primeira vista e ela sabia que ele era o único. Posteriormente, os dois começaram a namorar e também se casaram. Ao ouvir tudo isso, Aitor começa a rir, pois ainda não acredita nessa história maluca. Ele chama Vera de doente antes de ir para o trabalho. O policial Leira rastreia Vera e tenta levá-la ao hospital, mas sem sucesso. Em vez disso, ela quer pistas sobre o paradeiro de Nico Lazarte, e o policial reconhece o nome, pois leu o livro sobre ele. Então, para saber mais, eles decidem visitar a escritora. No mesmo dia, os dois procuraram a escritora e perguntaram sobre o livro. A mulher revela que apenas imprimiu o livro. A ideia inteira foi dada pela mãe de Nico. Quando perguntaram se ela conheceu o garoto pessoalmente, a escritora diz que não. Enquanto isso, Vera tenta explicar que ela é a viajante do tempo sobre quem Nico falava. Eles se encontraram durante a tempestade mortal e suas linhas do tempo se entrelaçaram. No entanto, a escritora pensa e se recusa a fornecer mais informações. Por causa disso, Vera implora ao policial para obter a localização de Nico do banco de dados da polícia. Ele
responde que não é possível, a menos que tenha algo ou motivo para fazer isso. Vera pensa por um tempo e de repente lembra como Engel planejava enterrar sua esposa falecida dentro de sua oficina. Ela transmite a informação ao policial e com isso uma operação de busca é iniciada. Surpreendentemente, a informação dela se revela verdadeira e os restos esqueléticos dela são recuperados. E isso de alguma forma convence o policial Leira que Vera está de fato dizendo a verdade. Assim, ele entrega um pedaço de papel com o endereço de Nicolas Sartre e ela se despede. Mais tarde, Vera chega ao endereço e é um motel, mas não encontra Nico e sim David, que está tendo um caso com sua amiga de trabalho. Vera está chocada, pois isso significa que David também estava traindo ela na linha do tempo real, pois a caixa de palito de fósforos pertence àquele hotel. Colocando todas as suas emoções de lado, Vera decide agir. Como David é bancário, ele provavelmente tem detalhes de muitas pessoas, incluindo de Nico. Portanto, ela o chantageia para encontrar a informação de onde ele está, ou senão revelará a traição dele à sua esposa. David cede e finalmente rastreia Nicolas Sartre, que por outro lado, depois que os restos esqueléticos são encontrados, Engel e sua nova esposa são presos e levados para a sala de interrogatório, onde Leira faz perguntas. Já em 1989, na noite em que tudo aconteceu, Engel é visto se envolvendo intimamente com Clara. Sua esposa estava desconfiando dele já há um tempo, então pega os dois na sua cama. Furiosa, ela pega uma faca e começa a atacá-lo. Ela está prestes a matar Clara, mas Engel intervém. A faca acidentalmente atravessa o próprio estômago dela e, como está no parapeito, ela acaba caindo do segundo andar e morrendo de vez em sua casa. Assim, o policial pergunta a Engel por que ele matou sua ex-esposa, mas não obtém resposta. É então revelado toda a verdade. Ele sabe do relógio e explica que logo após o acidente, Nico foi à delegacia e relatou tudo. No entanto, os registros mostraram algo diferente. A esposa de Engel estava, na verdade, em Paris e os seus detalhes de voo também foram verificados pelas autoridades. Como resultado, Nico foi declarado como lunático e sua mãe teve que levá-lo para fora da cidade para tratar o que estava acontecendo com ele. Desde aquele dia, o menino passou o resto da vida em confusão, mas ele ainda sabia que depois de alguns anos, eventualmente encontraria a mulher do futuro. Então Nico esperou e esperou, e 22 anos se passaram. Nico, adulto, é na verdade Leira, o detetive e policial. Um dia ele finalmente a viu dentro do trem e trocaram olhares, que gerou interesse de Vera e de Nico. Enquanto isso, Vera vai ao endereço de Nico e finalmente o encontra. Ela fica chocada ao descobrir que ele é o mesmo policial com quem tem estado em contato. Neste ponto, a tempestade surgiu. Nico aparece e diz que queria contar tudo a ela, mas não podia, pois a mente dela já estava confusa e frágil. Então, pouco a pouco, ele lhe deu pistas que finalmente levaram até ele. Nico explica que depois que eles se encontraram na estação de metrô, eles se tornaram bons amigos, se apaixonaram um por outro e começaram a namorar. Felizes, acabaram se casando e Nico sempre quis perguntar a ela sobre aquela noite tempestuosa quando se encontraram, mas não queria colocar o relacionamento em risco. Portanto, ele escondeu a verdade de si mesmo. Ao ouvir tudo isso, Vera é levada às lágrimas, mas ainda não quer viver nessa linha do tempo, pois ela tem uma filha que quer de volta e ama muito. Ela está pronta para fazer o que quiser para ter sua filha de volta. Como ela salvou Nico, as linhas do tempo foram alteradas. Ela nunca conseguiu ter uma filha, pois as circunstâncias mudaram e tudo isso passa diante dos seus olhos. Assim, Vera implora a Nico para ajudá-la a chegar à linha do tempo dele. No entanto, Nico não quer deixá-la ir, pois a ama demais. Então, como não resta opções, ela desiste para que Nico encontre a fita e mude as linhas temporais. E Nico é forçado a agir. Sem perder tempo, ele invade sua antiga casa e tira a televisão e a câmera de vídeo. Enquanto a tempestade continua, Nico conecta o dispositivo e encontra o seu eu de 1989 do outro lado. Ele então conta tudo ao menino e
pede sua ajuda. Assim, Vera acorda em sua casa desorientada e confusa. No entanto, quando se vira, ela fica aliviada ao encontrar David ao seu lado. Ela então corre para o outro quarto e finalmente se reúne com sua filha, muito emocionada. Mais tarde, Vera encontra a caixinha de fósforos e sabe que o seu marido está traindo ela, mas novamente vai até o local onde Engel escondeu os restos mortais de sua ex-esposa. Chama a polícia e enquanto verificam a área, Vera é abordada pelo inspetor. Já que eles não se relacionaram nessa linha do tempo, ele virou chefe de polícia e encontra Vera. No primeiro momento, ele não a reconhece, mas Vera diz a Nico que sabe o que ele fez para salvar a sua filha e irá se lembrar dela em breve. Terminando assim Durante a Tormenta, filme de ficção científica e suspense de 2018. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.